Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a reparação, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Então vamos lá, estudo 7, o Evangelho como me foi revelado. A pequena Maria, com Ana e Joaquim, em seus lábios já está a sabedoria do Filho. Então aqui já é o 7º capítulo da Valtorta, onde vai descrever, né, a experiência de Maria com sua família, né, já pequenininha. Vamos lá ver. Ainda vejo Ana desde ontem à tarde, que a estou vendo assim. Ela está sentada no começo da sombra da parreira, atenta a um trabalho de costura. Está toda vestida de uma cor cinzento areia, com um vestido muito simples e solto, talvez por causa do grande calor que deve estar fazendo. No fim da parreira, podem-se ver os ceifadores que estão cortando feno, mas ainda não deve ser o feno de maio, porque a uva já está para colorir-se de ouro de uma macieira grande. E uma macieira grande já vem mostrando seus frutos, entre as folhas escuras que vão se tornando da cor de uma cera lustrosa amarela e vermelha. Além disso, o campo de cereais agora é um restolho sobre o qual ondulam leves chamazinhas das papoulas e se levantam rígidas e serenas as flores de lis raiadas como uma estrela e azuis como o céu do oriente. Da barreira sombria vem vindo à frente uma Maria pequenina, mas já andando ligeira e independente. Seu passo é curto, mas seguro, e suas sandalinhas já não tropeçam nas pequenas pedras. Tem já um esboço do seu doce passo, levemente ondulante de pomba, e ela está parecendo mesmo a pombinha com seu vestidinho de linho, que desce até os tornozelos. Um vestidinho bem cômodo, franzido no pescoço por um cordãozinho azul celeste e com manguinhas curtas, que deixam ver os antebraços rosados e gorduchos, com os cabelinhos que parecem de seda e de um loiro mel, não muito encaracolados, mas formando ondas suaves, que terminam em um gracioso cacho, com seus olhinhos cor do céu, e o doce rostinho levemente rosado e sorridente. Ela parece um pequenino anjo. Até o ventinho leve que vai lhe entrando pelas mangas largas e enchendo seu vestidinho de linho e fazendo-o ficar mais saliente nas costas. Tudo contribui para dar à menina o aspecto de um pequeno anjo com as asas já entreabertas e prontas para voar. Nas mãozinhas ela leva papoulas, flores de lis e outras florzinhas que crescem entre os cereais, mas das quais eu não sei o nome. Ela vai indo e, ao chegar perto da mãe, Ana dá uma corridinha e solta uma vozinha festiva e como uma pequenina rolinha para o seu voo contra os joelhos da mãe, que se abrem um pouco para recebê-la, enquanto que o trabalho que estava sendo feito é posto de lado para acolhê-la sem que ela se machuque, e os braços estão estendidos para abraçá-la. Até que ontem à tarde e hoje de manhã representa-se e continua assim. Mamãe, mamãe! A pequena rolinha branca está agora no ninho dos joelhos maternos, com seus pezinhos sobre a erva curta e o rostinho curvado sobre o colo materno, e não se vê mais nada, além do ouro pálido dos cabelinhos sobre a nuca delicada que Ana se curva para beijar com amor. Pois a pequena rola levanta a cabeça e oferece as suas florzinhas
Todas são entregues à mamãe e para a oferta de cada flor ela conta uma história que ela mesma inventou. Está aqui, tão azul e grande, é uma estrela que desceu do céu para trazer o beijo do Senhor para a mamãe. Aqui está uma florzinha celeste, beija bem aí no coração e perceberás que ela tem o sabor de Deus. Agora é esta outra, que é de azul mais pálido como os olhos do papai. Tem gravado nas folhas que o Senhor quer muito bem ao papai porque ele é bom. E esta aqui, tão pequenina, a única pequena que eu achei, é o miosótis. É a que o Senhor fez para dizer a Maria que lhe quer bem. Olha que bonitinha, né? A mais pequenininha flor é o que ela pega, né? Falando que é dela, né? O Senhor falando para ela. Estas vermelhas, sabe, a mamãe o que são? São os pedaços da veste do rei Davi molhadas no sangue dos inimigos de Israel, semeadas nos campos de luta e de vitória. Nasceram das fibras da heróica veste real, rasgada na luta pelo Senhor. Mas esta aqui, tão branca e graciosa, que parece formada com 7 taças de seda que olham para o céu, cheias de perfume, nasceu lá da fonte. Foi papai que a apanhou entre os espinhos. Foi feita com a veste de Salomão, quando no mês em que sua netinha tinha nascido, há tantos anos. Oh, quantos anos antes, na pompa da alfura de suas vestes, Salomão caminhou pelo meio da multidão de Israel, diante da arca e do tabernáculo, alegrando-se pela nuvem que voltou a circundar a glória do Senhor, cantando o cântico e a oração de sua alegria. Eu quero ser sempre como esta flor, e como sabe o rei, eu quero cantar por toda a vida cânticos e orações diante do tabernáculo. E aí cessa de falar a pequena boca de Maria. E aí, meu bem, como você sabe tantas coisas santas? Quem é que as diz para ti, o teu pai? Não, ela diz. Nossa Senhora, nossa mãe, fala. Não sei quem é, parece que eu a soube desde sempre, mas talvez seja alguém que eu não vejo e que diz para mim, talvez um dos anjos que Deus manda vir falar aos homens que são bons. Mamãe, me conta outras coisas. Oh, minha filha, sobre o que fato queres saber? Maria fica pensando, séria e recolhida como estava. Que bom teria sido se tivesse feito um retrato daquela posição para perpetuar aquela expressão dela pensando, né? Sobre o rostinho infantil se refletem as sombras dos seus pensamentos, sorrisos e suspiros, raios de sol e sombras de nuvens, pensando na história de Israel. Depois ela escolhe. Conta-me aquela passagem de Gabriel falando a Daniel, na qual Cristo foi prometido. E ela fica escutando de olhos fechados, repetindo devagar as palavras que a mãe vai dizendo, como para se lembrar melhor delas. Quando Ana termina, Maria lhe pergunta: quanto falta ainda, mamãe, para o Emanuel chegar? Cerca de 30 anos, querida. Mas quanto tempo ainda falta? Nesse tempo eu estarei no templo. Diz-me, se eu rezasse muito, 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 dia e noite e dia, e quisesse ser só de Deus durante toda a vida, só para vir Jesus, né? Só para vir o Messias, o Eterno não me faria a graça de dar o Messias ao seu povo antes disso? Que legal, né? Olha só que incrível. Não sei, querida, isso aqui é inspiração da divina vontade. Tudo isso aqui. Não sei, querida, o profeta diz que é 70 semanas. Creio que a profecia não erra, mas o Senhor é tão bom. Ana se apressou em acrescentar estas palavras, ao ver que se marejavam de lágrimas os cílios de ouro de sua menina, que eu creio que se rezares muito, 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 ele te atenderá. E realmente atendeu, gente. Jesus, Deus atendeu e adiantou a vinda do Messias em muito mais, em praticamente 15 anos, metade do tempo. Era 30 anos que o Messias ia vir e veio em 15 anos, por causa dela ter pedido, em menos de 15 anos. Né? O sorriso volta ao rostinho, que está levemente erguido para a mamãe, e um raiozinho de sol está passando por entre 2 folhas de videira, fazendo brilhar as lágrimas do pranto que já cessou, como se tivessem sido apenas gotinhas de orvalho pendentes de finos caules do musgo dos Alpes.
Então eu rezarei e me farei virgem para isso, ela disse. Mas sabes o que significa o que estás dizendo? Significa que eu não vou conhecer o amor de homem, né? Mas só o amor de Deus. Quer dizer, não ter outro pensamento, Senhor, senão no Senhor. Quer dizer, permanecer menina na carne e anjo no coração. Quer dizer, não ter olhos para outra coisa, mas só para olhar a Deus, ouvidos só para ouvi-lo, boca só para louvá-lo, mãos só para oferecer-lhe hostes, pés velozes para segui-lo, coração e vida para adorar a Ele. Né? Olha que lindo. Ela falando, ela sabe tudo isso. Criancinha, ela tem menos de 3 anos de idade. Bendita és tu, mas então não terás filhos. Isso aqui, ó, é muito importante. Não terás filhos. Tu que gostas tanto de crianças, dos cordeirinhos e das pombinhas, sabes de uma coisa? Um filho para uma mulher é como um cordeirinho branco e todo encaracolado. É como uma pequena pomba com penas sedosas, boca cor de coral, que pode ser amado, beijado e ouvi-lo dizer mamãe. Não importa eu ficar sem filho, eu serei de Deus. No templo rezarei e talvez um dia eu verei o Emanuel, a virgem que vai ser a mãe dele, como diz o grande profeta. Já deve ter nascido, já deve estar no templo. Eu vou ser companheira dessa virgem, a sua serva. Oh, sim, se por meio da luz de Deus eu a puder conhecer, eu quereria ser a serva dela, daquela virgem bem-aventurada, e depois ela traria o filho a mim, e me levaria ao seu filho, e eu serviria a ele também. Isso é humildade, isso é pequenez, isso é confiança, isso é pureza, isso é coisa de que eu não sei nem o que falar. É muito grande isso aqui. O que a divina vontade é capaz de fazer numa alma desde antes, né, da pessoa a gente imaginar, né, antes dos 3 anos de idade. Meu Deus, pensa nisto, mamãe. Eu servindo Jesus, né, eu servindo o Messias. Maria está dominada por este pensamento. Dominada quer dizer que ela está, né, focada nisso. Ela não quer outra coisa, não deseja outra coisa além disso. Isso vai ser o motivo da vida dela, que a sublima e a aniquila ao mesmo tempo, com suas mãozinhas cruzadas sobre o peito, com a cabecinha um pouco inclinada para a frente e tomada pela emoção, ela parece já uma reprodução infantil da Anunciação que eu vi. Ela retoma o assunto. Mas será que o rei de Israel, olha lá, que bonitinho, olha a humildade dessa fofura. Mas será que o rei de Israel, o ungido de Deus, me permitirá que eu sirva? Aí a mãe dela diz, disso não tenhas dúvida. Ela se achando muito pequena para isso. Pois não diz o rei Salomão, 60 são as rainhas, 80 e as outras mulheres, e as pequeninas serão sem número? Vê como no palácio do rei serão sem número as meninas virgens que servirão ao seu senhor? Oh, estás vendo agora como devo ser virgem então, mamãe? Eu devo, mamãe. E se ele por mãe quer uma virgem, isso é sinal de que ele ama a virgindade sobre todas as coisas. Então eu quero ser aquilo que ele mais ama. Quero ser para ele, quero existir para Deus, eu quero existir para Deus, eu quero existir para o meu Messias, eu quero existir só para Deus. Isso é Nossa Senhora. Eu quero que me ame como sua serva, pela minha virgindade, que me vai tornar um pouco semelhante à sua mãe. Isto eu quero. Queria também ser pecadora. Essa parte é muito legal. Queria também ser pecadora. Muito pecadora. Se eu não temesse ofender ao Senhor, mamãe. Diz-me, pode-se ser pecadora por amor a Deus? Nossa Senhora. Ai, é muito engraçado essa parte. Mas que é isso que você está dizendo, meu tesouro? Eu não estou te compreendendo. Eu quero dizer, pecar para poder ser amada por Deus. Gente, olha que coisa mais fofa que é essa menina. Mamãe, eu quero dizer pecar, mas para poder ser amada por Deus. Só para isso. Se virgem ele já ama, pecador ele ama mais. Então, se eu pecar para ser amada por Deus, que se torna o nosso Salvador, e ele salva quem se perdeu. Não é verdade? Eu quero ser salva pelo meu Salvador, para ter o seu olhar de amor. Por isso eu queria pecar, mas não fazer pecado que desgoste a ele.
Como é que ele pode me salvar se eu não me perco? Olha que bem. Como é que ele pode me salvar se eu não me perco? Ana fica atordoada, não sabe mais o que dizer. Mas o socorro vem do seu pai, né? Vem do pai Joaquim, que acaba de chegar, caminhando sobre a grama, por trás da sebe de arbustos baixos. Ele tinha se aproximado sem fazer barulho, observando sua menininha falar. E aí ele vai e vem. Ele te salvou antes, meu amor, porque sabe que tu amas muito meu amor e queres amar somente a ele. Por isso tu já estás salva e pode ser virgem como quiseres, de Joaquim. É verdade, meu pai. Maria se abraça aos joelhos do papai e olha para ele com as claras estrelas que são os seus olhos, semelhantes aos do pai, e tão felizes por esta esperança que ele lhe está dando. É verdade, pequeno amor. Olha, eu vinha te trazendo este passarinho que tinha acabado de dar o seu primeiro voo perto da fonte de água. Eu teria podido abandoná-lo lá, mas suas asas e suas perninhas, ainda fracas, não tinham forças para ele levantar novamente o voo, sustentá-lo em novo voo, nem para conservá-lo firme sobre as pedras cobertas do musgo escorregadio. Ele teria caído na água, mas eu não fiquei esperando que isso acontecesse. Eu peguei-o e o trouxe para ti, com ele tu farás o que quiseres. O fato, filha, é que ele foi salvo também, antes de cair no perigo. O fato, filha, é que ele foi salvo também, antes de cair no pecado, antes de cair no perigo. Foi exatamente a mesma coisa que Deus fez contigo. Agora diz-me, Maria, achas que eu amei mais o pássaro, salvando-o antes dele cair no perigo, ou eu o teria amado mais se eu salvasse depois? Assim é que amaste ele mais, papai, pois não deixaste que ele se machucasse caindo na água gelada. Deus te amou mais, minha filha, porque te salvou antes que você pensasse na possibilidade de pecar. Então eu também o amarei inteiramente, de todo o meu coração. Passarinho lindo, eu sou como tu. O Senhor nos amou de modo igual, dando-nos a salvação. Agora eu vou te criar e depois te deixarei ir embora. E tu cantarás no bosque, e eu no templo dos louvores do Senhor. No templo os louvores de Deus. E nós diremos, envia, envia, Senhor, teu prometido aos que estão te esperando, papai, né? Oh, meu papai, quando me levarás ao templo? Olha só, dentro em breve, minha pérola, mas não ficarás tristes por ter que deixar o teu pai? Muito, vou ficar muito triste, mas tu irás lá me ver. E além disso, se eu não ficasse um pouco triste, que sacrifício que haveria, né? E tu te lembrarás de nós? Sempre, papai e mamãe, depois da oração que vem Emmanuel, vou rezar por vocês. Que Deus vos dê alegria e longa vida, até o dia ao qual ele será Salvador. Depois eu direi a ele que vos tome consigo e vos leve para Jerusalém Celeste. A visão termina para mim com Maria estreitada nos largos do abraço paterno. Olha que coisa linda. Vamos ver o que Jesus vai falar e a gente medita em cima do que Jesus vai falar. Jesus diz: já estou aqui ouvindo os comentários dos doutores da igreja, né? Com suas ironias maliciosas, dizendo como é que Maria, tão pequenina, com 2 anos, né, que não tem nem 3 anos, pode falar coisas assim. Isso é um exagero, não pode ser. Acho que a Valtorta está viajando. A Valtorta não sabe o que está falando, né? E não refletem que me tornam monstruoso, alterando a minha infância, atribuindo-me atos de adulto. E não refletem que me tornam monstruoso, alterando a minha infância, atribuindo-me atos de adulto, né? Daí falando que na infância de Jesus, os doutores já aumentam muito, exageram quando é referente a Jesus, mas referente a Maria eles acham absurdo, né? A inteligência não se manifesta em todos do mesmo modo e na mesma idade. A igreja marcou a idade de 6 anos como a idade em que se começa a responsabilidade das ações da criança. Como essa é a idade na qual até um retardado é capaz de distinguir o bem do mal, pelo menos de modo rudimentar.
porque essa é a idade na qual até um retardado é capaz de distinguir o bem do mal, pelo menos de modo rudimentar. Mas há crianças que muito antes são capazes de discernir e entender usando de uma razão já suficientemente desenvolvida. Aí ele dá exemplos de santas da Igreja Católica. A pequena Imelda Lambertini, Rosa de Viterbo, Nelly Organ e Nenolina. Todas elas têm como achar no Google o nome delas. Elas são todas santas pequenas crianças. Vos sirvam de base, ó doutores difíceis, né? Para credes que minha mãe podia pensar e falar assim, sim. Não citei mais do que 4 nomes por acaso, no meio de milhares de santas crianças que povoam o meu paraíso, depois de terem raciocinado como adultos sobre a terra. Umas com mais, outras com menos idade. Então teve outras santas ainda mais pequenininhas ainda. E qual é a razão disso? É um dom de Deus. Portanto, Deus o pode dar na medida que Ele quiser, a quem quiser e quando quiser. A razão é uma das coisas que mais vos tornam semelhantes a Deus. Espírito inteligente e raciocinante. Então, é muito importante saber que a razão é uma das coisas que mais nos tornam semelhantes a Deus. Espírito inteligente e raciocinante. Eu não tenho muito o que comentar nesse capítulo não, gente. Né? Se surgir alguma inspiração para comentar alguma coisa a mais, eu vou falar, mas até agora não tem muito não, é só contemplação mesmo. Contemplar essa cena, guardar essa cena para sempre no seu coração, porque sempre volta essa cena para mim nas minhas meditações sobre Maria, sempre me volta esse capítulo, né? Referente a Maria, sabe? Na parte de Imaculada Conceição, na parte de como ela foi salva, né? Do jeito que o Joaquim falou sobre isso. Então, sempre volta para mim essa realidade. A razão e a inteligência foram graças dadas por Deus ao homem no paraíso terrestre, quando elas eram vivas. Então, lá no paraíso terrestre, na divina vontade, né? Quando tinha o dom. Quando elas eram vivas, junto com a graça ainda intacta, operando no espírito de nossos primeiros pais Adão e Eva, dom da divina vontade. No livro de Jesus Bar Sirac, é o livro do Eclesiástico, tá? Esse livro aqui. Toda sabedoria, ele é autor, esse cara aqui, ó, ele é autor do Eclesiástico, tá? Toda sabedoria vem do Senhor Deus e sempre esteve com ele, mesmo antes dos séculos. Quanta sabedoria teriam então os homens se tivessem permanecido filhos de Deus? As lacunas em vossas inteligências são o fruto natural do vosso decaimento da graça e da honestidade, né? Que é o pecado original, tá? Perdendo a graça, vós vos afastastes por séculos da sabedoria, como os meteoros que se escondem atrás de uma nebulosidade de muitos quilômetros, né? Nuvens, tá? Nuvens. É só nuvens, é só ilusão, só coisa da cabeça nossa, tá? Que atrapalha a gente ter a graça, que é a culpa. A culpa ela é só fonte de dúvidas, a culpa é só fonte. O que eu acho interessante do pecado original é isso, que Jesus vai revelar nos livros nossos das místicas, ele vai falar que o pecado original é só nuvem, é só mentira. Sério, gente. O pecado original é mentira, é só ilusão, é só mentira, mas é mentira que se transformou em uma distância enorme de Deus, do homem a Deus, mas que foi só mentira. É muito. Toda vez que Jesus está falando sobre o pecado original, ele deixa claro que é mentira, que é uma nuvem só, uma nuvem que pode se dissolver, se a pessoa quiser. É só ela soprar essa nuvem. Ela tem o poder de soprar essa nuvem, que Deus tem o poder de soprar essa nuvem a qualquer momento. Com a ajuda do ser humano, se ele começa que ele não força a pessoa, ele quer que a pessoa entenda que é uma nuvem que está sendo colocada na frente dos seus olhos. Jesus fala assim, é como se, sabe essa possibilidade da gente não ver Deus, essa coisa que a gente não vê Deus, mas Deus está em todo lugar? É como se tivesse uma nuvem que está atrapalhando a gente de ver Deus. Ele está em todo lugar, mas tem uma nuvem que não deixa a gente ver.
Essa nuvem, ela é formada de muitas coisas que são reais, que são os pensamentos humanos, baixos da terra, né? Ocupações da sua mente com outras coisas que para você são irrelevantes, coisas que para você podem ser importantes, mas que na verdade são irrelevantes, que não são tão importantes. E a culpa é algo totalmente ridículo, porque Deus perdoa toda a culpa, mas a pessoa prefere ficar com esse sentimento dentro de si e acha que é bonito. Tem gente que gosta de ficar com a culpa. Tem gente que acha que é justo se sentir culpado. Tem gente que gosta de ficar beijando a culpa, sabe? Beijando a culpa. Ai, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. E Deus gosta do pecador. Ele gosta daquele que é humilde e sabe que é pecador. Que sabe que é pecador, que sabe que é miserável. Deus gosta disso. Deus gosta da pessoa humilde que acha, que sabe que é pecador, que não pode nada perto de Deus e tal. Mentira, Deus não gosta de nada disso. Deus, ele gosta sim de uma pessoa humilde, sim, se coloca no seu devido lugar, né, de ser um nada e deixar Deus ser tudo. Isso ele gosta sim, mas ser um nada e deixar Deus ser tudo é se transformar em tudo com Deus, né? E aí Deus vai fazer você ser maravilhoso, ser a pessoa mais preciosa do mundo, né? Ser a pessoa mais importante da Terra, né? Se você entender dessa forma. Mas se você ficar achando bonito, né? Você ficar falando, eu sou pecador, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Eu não adianta. Por mais que eu queira aproximar-me de Deus, eu sou um lixo, não adianta, eu sempre estou fazendo alguma coisa errada, né? Eu sou dependente de Deus, do perdão de Deus, eu tenho que ficar pedindo perdão, 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 porque eu sempre estou caindo. Isso é uma conversa fiada, uma conversa ridícula, fiada. Deus não quer que você pense na possibilidade de voltar a pecar novamente, nunca. Que você não pense na possibilidade de cair no pecado nem por um segundo, nem por um pensamento, pensando que o pecado pode ser algum elemento, né, que é inerente da sua natureza, porque não é. O pecado não é natural. O pecado é antinatural. O pecado não é uma coisa natural nossa. Querer ofender a Deus, né? Querer usar os nossos membros e usar a nossa natureza para fazer algo contrário à vontade de Deus. A gente não tem que querer nunca pecar, nunca fazer nada, nada, não ter sequer nenhum pensamento que possa voltar a você se imaginar pecando novamente, sentindo prazer em alguma coisa que vai ofender a Deus, que vai fazer com que os seus membros façam alguma coisa em direção a ir contra Deus, contra a natureza, né, que Deus fez as coisas todas perfeitas, né, que é absurdo isso, não tem lógica, é uma coisa sem lógica. Eu não consigo mais, meu Deus, eu não consigo. Para mim, amar a Deus é uma coisa que é obrigatória para mim. Não porque, assim, eu me forço a isso, não, eu faço isso com uma naturalidade muito grande, de ter esse conhecimento todo que Deus me deu, né? De experimentar o amor dele tão grande por mim todos os dias, dele se mover em direção a mim e corresponder a minha fé, a me honrar, né? Ter essa, mas só que tudo isso dependeu de eu fazer um encontro de volta com Deus e de eu, assim, provar para Ele. Porque uma coisa que é muito bonito de Deus, que eu não acho nada de errado, é a gente ter que pagar o preço, né? De pagar o preço. O que é pagar o preço? É você realmente se despir totalmente, assim, fazer todo o trabalho de se despir plenamente de tudo que é humano, né? De tudo que é humano, de tudo que possa te prejudicar de estar em Deus e de ser totalmente de Deus. E isso é uma coisa muito difícil hoje em dia. É muito difícil, né? E ontem eu estava falando com a minha amiga, eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa que humanamente eu não tenho nada para oferecer. Humanamente,
Assim, para mim mesma, de segurança humana, eu não tenho nada, nenhuma segurança humana, nenhuma segurança humana. O que eu quero dizer? Eu não tenho R$ 1 na minha conta, né? Moro com meu esposo, com a minha família. Para mim, eu não conto com, assim, de uma certa forma, assim, nossa, eles têm obrigação de me sustentar, eles têm obrigação de pagar minhas contas, de me dar comida, né? Eles têm. Não, eu não cobro nada dos meus filhos para ir em direção a mim, né? Quando eles têm que obedecer e respeitar, isso é uma obrigação diante de Deus. É por Deus que eu peço para eles fazerem isso, né? Quando eu peço para eles me amarem, é por Deus, né? Eu não chego nem a pedir, mas quando eu peço para eles fazer alguma coisa, é por Deus, porque é Deus que pede para eles fazerem. Eu não peço por mim. Eu falei assim, por mim não, né? O meu marido, ele é o pai da família. Fiz de tudo para abrir mão de mim, de o meu feminismo que eu tinha antes. Sumiu, evaporou esse feminismo, essa minha segurança em mim mesma, de me sustentar, de ter a minha profissão. Sumiu, eu não tenho nada. Mas eu também não sou uma pessoa burra, né? Eu sei muito mais do que muita gente. Tenho muito conhecimento, mas esse conhecimento me faz ficar tranquila, porque a confiança em Deus é o que me faz ficar mais tranquila, né? Se acontecer qualquer coisa, se acontecer Deus tirar meu marido, eu consigo, né, para a glória de Deus, por amor a Deus, né, sobreviver com os meus filhos, trabalhar e fazer tudo o que for preciso, né? Não tenho medo de nada. Antes eu tinha medo, chegou um tempo que eu tava com medo, né, de passar fome, de não saber me sustentar, de não. Hoje eu não tenho medo porque eu tenho Deus. Deus, ele não deixaria, né? E eu sou uma pessoa assim que eu sou muito assim disposta a qualquer coisa que precisar, né? Eu já falei para Deus aqui, até se tiver que catar latinha na rua e papelão na rua, eu sou capaz de fazer. Eu consigo me imaginar fazendo isso, sabe? Mas eu sei que Deus não ia permitir uma coisa dessas. Que Ele ama muita gente e Ele não quer a gente na miséria, não. Ele não quer. Mas se fosse preciso, eu faria, sem problema nenhum. E até morar na rua, eu já imaginei eu morando na rua, sabe? Que mesmo assim eu tenho certeza que Deus ia cuidar de mim. Que aquela palavra que Deus cuida dos passarinhos, que Ele veste as plantas, que Ele, né, alimenta os passarinhos, que Ele faria por nós, se Ele faz isso pelos animais. Por nós, Ele faria muito mais. Então, assim, eu nunca, desde que eu entreguei a minha vida para Deus, assim, a minha vontade humana para Deus, eu não me apego a nada material e não tenho dúvida nenhuma de que Deus cuidaria de tudo para mim. Todos os dias, o meu marido me lembra que ele não está me pagando salário. Todos os dias meu marido reclama, entre aspas, de que as coisas estão difíceis, que cada vez a gente está mais endividado, cada vez a gente está com mais dificuldade. Eu não tenho dúvida de que Deus cuida da gente, né? Quando assim acaba um período que a gente vende mais, nos períodos de dia das namorados, dia das mães, dia dos pais, quando não tem um mês que não tem nenhum dia desses, Deus, ele é tão bom que ele permite que a gente venda, por exemplo, igual semana passada, uma empresa comprou 50 quebra-cabeças de uma vez, sabe? Ele permite milagres assim. Aí veio outra pessoa que comprou 10, sabe? E assim vai. E assim, sem ser uma data especial, mas que Deus faz surgir, entendeu? E aí eu fico vendo essas coisas e agradeço a Deus tanto, tanto. E aí eu falo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é lindo. E eu falo pro meu marido, olha só, ele cuida da gente. E meu marido percebe, ele realmente cuida da gente. Milagres acontecem, né? Então você vê que Deus, ele cuida. Mas só que ele não me dá muito, ele não, assim, não dá nada sobrando, entendeu? Ele não dá nada sobrando. Às vezes ele dá até menos do que, né, do que o mês passado, né? E pede pra gente se apertar mais os cintos, né? Se despir mais ainda da gente, né? Das coisas humanas. Da gente, né, economizar mais, gente, para poder conseguir dar conta de tudo. Não tem problema, eu não ligo para isso.
Eu não ligo, eu não me incomodo, sabe? Não fico pensando. Aí, de vez em quando, só por causa do meu marido ficar chorando, eu não gosto de ouvir meu marido chorar por causa disso. Eu não gosto do meu marido ficar bravo por causa disso, triste por causa disso. Aí eu falo para Deus, Senhor, ele é trabalhador, ele é justo, ele é honesto. Então, honra, né? Honra o trabalho dele, né? Honra o meu trabalho dele. Ele trabalha muito, ele se esforça muito, não permite, né, cair a fé dele, né? Perder a fé no Senhor, que ele duvide do seu amor, que ele duvide do seu poder. Não deixa, Jesus, por favor, porque ele conta com isso, ele conta com a sua ajuda, né? Então é muito importante, eu falo isso com Jesus, mas por amor a Jesus. Senhor, é por amor a Ti, para que o Senhor não perca a fé do meu esposo, para que o Senhor não perca o amor do meu esposo, né? Para que o meu esposo não pare de orar, não pare de pedir, agradecer, né? Porque ele vendo que o Senhor está socorrendo, ele vai continuar sempre contigo, dependente de ti, vivendo da tua graça, né? Buscando o Senhor. E é tão bonito quando eu vejo meu marido na missa. Você precisa ver que lindo ele no meu lado na missa, rezando. Você precisa ver com quanta fé esse homem reza, com quanta fé ele agradece, com quanta, sabe, se emociona na missa. Ele tem sempre encontros com Jesus muito profundos na Sagrada Santa Missa. Então, assim, por causa de tudo que aconteceu durante a semana toda de luta, ele vai e encosta em Deus, deita no peito de Deus, sabe? E pede para Deus honrar, agradece a Deus. Então, eu me emociono porque eu sei que é real. E é isso que eu quero de Deus. É isso que eu espero da vida. Eu falo pro marido, assim, não é. Aí ele estava ouvindo o padre agora na missa, domingo, foi crisma do meu filho. Meu filho crismou domingo agora. Aí ele estava ouvindo o padre falar da semente, que tem que jogar a semente, esperar a semente. E aí ele falou assim, meu Deus, eu nem plantei a semente ainda. Falta plantar a minha semente. Por isso, como que eu vou colher se eu não plantei a semente ainda? Ai, Deus é tão bom, gente. Porque, olha, foi tão importante essa palavra do padre. Foi tão importante porque eu fico muito preocupada, sabe, do meu marido ficar assim, esperando muito de Deus, mais do que Deus quer dar, sabe? E, e ele não, né, fica cobrando Deus, sabe? Eu não gosto disso. Não gosto que meu marido cobre a Deus, como se ele estivesse fazendo muita coisa e Deus não está fazendo a parte dele. Eu acho muito triste isso. E aí acontece o contrário. Aí na missa acontece o contrário. Acontece justamente na missa que o padre fala uma palavra e meu marido fala assim, nossa, a culpa é minha. Se eu tô passando por tudo isso, é tudo culpa minha, não é Deus. Deus tá fazendo tudo de bom para mim, para minha família. É eu que sou falho. É eu que ainda não estou inteiramente nas mãos de Deus. É eu que realmente não estou plantando a semente que deveria plantar. Eu fiquei besta, porque eu falei assim, eu falei para ele assim, amor, você tá plantando a semente ainda, você tem que esperar a semente crescer, vai demorar. Ele falou assim, não, eu nem plantei a semente. Meu Deus, quando ele falou isso para mim, eu nem respondi nada. Eu peguei e falei assim, nossa, o Senhor é muito bom, Jesus do céu. Como o Senhor faz meu marido ser humilde. Como o Senhor consegue, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, ele não pode reclamar do Senhor, porque olha só, agora o Senhor destruiu ele de vez. Falou para ele que ele nem plantou a semente. Que bom que o Senhor falou isso para ele, porque agora ele tem motivo de sobra para trabalhar, para ter um novo gás para trabalhar. Mesmo com toda a dificuldade que ele vai encontrar, ele ainda vai trabalhar muito, porque ele está percebendo que ele ainda não fez tudo que ele poderia. Graças a Deus que ele tem ânimo agora, uma graça, um ânimo para, né, para continuar, não desistir. Porque é muito triste, gente, a gente conviver com uma pessoa que trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto e não vê frutos. E não vê os frutos que gostaria de ver. E aí você fala para Deus, meu Deus do céu, o que eu falo pro Senhor, né? Por favor, Jesus, misericórdia, tem misericórdia do meu esposo, não é por mim, faz por ele, pelo amor de Deus, faz por ele, Senhor. Acalma o coração do meu esposo, só a minha vida é rezar pelo meu esposo. Muitas vezes. Eu não preocupo com nada comigo, eu falo para mim, Senhor, não preciso se preocupar. Meu marido ontem veio falar assim, Aline, eu tô tão chateado, porque eu mandei embora uma funcionária para poder ver se sobrava o salário para você e eu não consigo dar nem R$ 50 para você. Eu tô muito triste, muito chateado com isso. Falei, não precisa ficar triste por isso, pelo amor de Deus. Não tá me faltando nada, não preciso de nada. Meu Deus do céu, calma aí. Você pagou remédio, pagou médico para mim, exame para mim, né? Você comprou uma placa cara para mim, para meu computador, tá melhorou.
eu tô conseguindo fazer live até o fim, não tá caindo mais as lives, eu não tenho nada que reclamar de você. Pelo amor de Deus, até microfone você quis comprar pra mim, mas o microfone não deu certo, né? Ele teve que devolver o microfone, eu falei que eu não queria mais que ele devolvesse o microfone veio estragado. Eu falei, não, realmente eu não quero, não preciso do microfone, não. Aí, graças a Deus, ele já devolveu. Mas ele não precisava ter comprado. Mas ele quis dar de dia dos namorados, ele quis dar um microfone pra mim. E era microfone chique, sabe? Daqueles de youtuber mesmo, chique mesmo. Eu falei, não, já que não funcionou, devolve já de uma vez, não é da vontade de Deus mesmo que eu tenha esse microfone, não, né? Então, não precisa, eu falei pra ele, não faz diferença ter um microfone, não. Então, assim, o Senhor é muito bom, sabe? Eu fico encantada com Deus, como que Deus trabalha, né? E não falta nada pra gente, nunca faltou e nunca vai faltar. Isso aí não tenho dúvida. A gente tá endividado, mas é tudo por, sabe? É por um motivo maior, não sei explicar, mas eu sei que tem propósitos nisso, né? É tudo assim, coisa de pagar preço, tudo de legalidade espiritual, que eu sei que tem em volta disso, né? De você continuar vítima, de você continuar pequeno, sabe? Tem toda é tipo Deus escondendo você, tipo assim, Jesus ele mostra pra mim que as dívidas que nós temos, é ele escondendo a gente, sabe? Escondendo a gente do pecado, escondendo a gente do mal, do demônio, entendeu? Que isso fecha, a gente não ter ganância de buscar, muita coisa do governo, de não esperar muito de bancos, que são prostituição, você sabe disso, né? Você depender de banco, depender de cartão de crédito, tudo é prostituição. Então, com o nome sujo, a gente não cai na prostituição dessas coisas, você tá entendendo? Da gente ficar se prostituindo com bancos, cheque especial, cartão de crédito, limite, essas coisas. Eu percebo assim que Deus permite que a gente esteja nessa dívida para a gente poder não ficar se prostituindo com essas coisas do mundo, que muita gente vive prostituída com isso. Então é muito importante a gente entender isso, né? Aí as lacunas em vossas inteligências são o fruto natural do vosso decaimento da graça e da honestidade. Perdendo a graça, vós vos afastastes por séculos da sabedoria, como a meteoros que se escondem atrás de uma nebulosidade de muitos quilômetros. Tá vendo? A sabedoria não chegou mais até vós com seus nítidos fulgores, mas somente através de um nevoeiro. Olha lá, nevoeiro, tá vendo? Que as vossas prevaricações foram tornando cada vez mais graves. Então, assim, é complexo esse negócio, tá vendo? As nuvens. Olha lá, nevoeiro é a culpa. A culpa é um nevoeiro que pode ser dissipado se você confiar na luz do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Depois veio Cristo e vos deu a graça, um dom supremo do amor de Deus. Mas vós sabeis guardar essa gema tão límpida e pura? Não. Quando não a destruís com a vossa vontade individual de pecado, a sujais com contínuas culpas menores, as vossas fraquezas, né? As vossas simpatias para com os vícios. E também aquelas simpatias que não chegam ainda a ser verdadeiros casamentos com o vício septiforme, mas são um enfraquecimento da luz da graça e da sua atividade. O que quer dizer isso? Né? Que você é simpático, né? com o mundo, com as coisas do mundo, com né? E você fica com a culpa, sempre falando, né? Ai, eu sou pequeno. Ai, eu não consigo. Ai, eu não sei o que lá, né? E enfraquecimento da luz da graça. Você não estuda porque você fica dando atenção para eu vou dar atenção para psicologia, eu vou buscar um psicólogo em vez de buscar Deus, em vez de buscar a palavra de Deus, em vez de buscar intimidade com Deus. Eu tô com um problema, eu vou lá buscar o psicólogo. Não é pecado, não é pecado, tá vendo? Mas você você se simpatiza, né, com algo pequeno, algo humano, sendo que tem um Deus que pode te dar a luz da graça, né, e a atividade da graça que pode te limpar de qualquer nevoeiro na sua mente, qualquer ansiedade que você tenha,
qualquer, né, ilusão que esteja, né, na sua mente, que pode estar, qualquer cegueira espiritual que pode estar te deixando nervoso, te deixando apegado a coisas que não vão te ajudar em nada, né? E assim, que não abrem um caminho, né, para o entendimento de uma via iluminada para a graça de Deus, né, para a vida. Você fica tão... Nossa, é tanta coisa que pode atrapalhar você viver na graça, né? É tanto obstáculo que a vontade humana coloca, né, para poder a pessoa viver na graça. Então, esse septiforme, o que quer dizer isso? Vamos ver aqui, septiforme. Vamos ver se tem algum elemento que eu possa entender melhor desse negócio que Jesus está falando. Septiforme. Significado, septiforme. 7 formas. Interessante. Septiforme graça. Tem até essa palavra, septiforme graça, que são dons do Espírito Santo. São 7 dons. Olha o que é septiforme. 7 dons. Que tem 7 formas ou configurações. Olha, septiforme graça quer dizer os dons de santificação do Espírito Santo. Interessante, né? Ele está falando aqui que você... E também aquelas simpatias que não chegam ainda a ser verdadeiros casamentos com o vício septiforme. Tá? Então são 7 pecados capitais. Isso aqui são 7 pecados capitais, que é vício septiforme. Então aqui é septigraça, são os dons do Espírito Santo, né? Que é o oposto dos pecados capitais. Agora, o vício septiforme são 7 pecados capitais. Se são septiforme, são 7 dons do Espírito Santo, a graça. Quando é septiforme pecado, é 7 pecados capitais. Então, você fica, tipo, namorando os pecados capitais, da luxúria, né? Você ainda fica, sabe? Você tem uma, né? Você se aproxima desses pecados, né? Aqui, tradição septiforme dos pecados capitais. Tem um estudo aqui que fala, nossa, interessante, gostei. Só que não dá para ler agora, são 30 páginas, mas eu achei interessante, né? Que é os pecados capitais, que é os vícios, são 7 pecados capitais. Então, as vossas simpatias com o vício e também aquelas simpatias que não chegam a ser ainda verdadeiros casamentos com os pecados capitais, mas são, através deles, o enfraquecimento da luz da graça e sua atividade. Então, se você, né, não está totalmente casado com a luxúria, por exemplo, né? Você não está totalmente casado com a ira, mas só que você tem uma simpatia, você não tem um problema de vez em quando, sabe? Fazer alguma coisa em volta disso, tipo assim, né? Que são o enfraquecimento da luz da graça e sua atividade. Então, qualquer coisa que você goste dessas coisas de pecado, atrapalha a graça de Deus. Depois tiveste séculos e séculos de corrupções para enfraquecer ainda mais a magnífica luz da inteligência que Deus havia dado aos primeiros. Corrupções que se repercute como nocivas sobre o físico e a mente. Maria, porém, era somente a pura, a nova Eva, criada de novo para a alegria de Deus. Era a super Eva, a obra-prima do Altíssimo, a cheia de graça, a mãe do Verbo na mente de Deus. Então, para você saber um pouquinho mais de Maria, o que vai ajudar você é os 31 dias das crianças com Maria no Reino da Divina Vontade. Meu Deus, vocês têm que ler mais. Eu falei semana passada, mas vale a pena todo mundo acompanhar essa série dos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade. Gente, eu mostrei só 3 capítulos para vocês, mas tá incrível o conteúdo que Nossa Senhora está ensinando pra gente nesse livro dos 31 dias. Vale a pena, vocês não deixam de ver, é 5 minutinhos cada vídeo, mas vai abrir a mente de vocês de um jeito para Nossa Senhora.
para entender quem é essa super mulher. Eu mostro ela mesmo como super mulher, porque Jesus quer que seja assim, né? E tá no livro, eu só tô tirando coisas do livro dela mesmo, mas assim, trazendo para a mente da criança, né? Trazendo com uma simplificação baseada nos meus estudos que eu já tenho sobre ela. Então tá tudo muito bem colocado, é a própria inspiração do Espírito Santo mesmo guiando esse livro, é ela mesma me guiando junto com o Espírito Santo. E tá lindo, lindo mesmo, dá para você crescer muito no entendimento da divina vontade, no entendimento da sua corrupção, da sua vontade humana, o que ela faz, de uma forma muito simples, mas que vai falar tudo o que você precisa entender sobre a divina vontade e o que ela fez em Maria, né? Como Maria é toda cheia da graça, como Maria, por que ela é toda cheia da graça, né? Isso a gente fala muito nos 31 dias das crianças com Maria. Não deixe de ver, não deixe de, né? Eu vou fazer depois, a gente vai fazer o PDF depois, né? Com toda a meditação em texto para vocês verem. E a gente vai colocar para vocês terem, né? No final do mês, deixa acabar o mês todo, os 31 dias todos, a gente vai fazer o arquivo todinho. Aí o verbo é a fonte da sabedoria, né? Jesus, ele é a fonte da sabedoria. Diz ele no Eclesiástico, filho, então, não terá posto sua sabedoria sobre os lábios da própria mãe? Se um profeta foi-lhe purificada a boca com carvões ardentes, por que devia dizer aos homens as palavras que o verbo, a sabedoria lhe confiava? Não terá o amor a sua esposa, ainda menina, mas que um dia iria trazer em si a palavra, a linguagem limpa e exaltada? Não terá este amor feito com que ela não falasse mais como menina, nem mais tarde como mulher, mas somente sempre como uma criatura celestial, unida à grande luz e sabedoria de Deus? Então, Nossa Senhora, ela tem a fonte da sabedoria, né? Ela é até a própria sabedoria em pessoa, através do dom da divina vontade, né? O milagre não está em uma inteligência superior demonstrada por Maria na sua idade infantil, como depois aconteceu também comigo, disse Jesus, mas o milagre está em poder conter em si Deus, né? Morando dentro da pessoa. Ela tinha o dom da divina vontade, 70% da mente de Maria era tomada por Deus. Deus dirigia totalmente Maria. O que ela falava era Deus falando pela boca dela, né? Ela era um outro Cristo, né? Por causa do dom da divina vontade, que nela habitava dentro dos diques preparados para não assombrar as multidões e não despertar a atenção satânica. Então ela tinha tudo isso, mas dentro da sua pequenez, né, para não assombrar o mundo e não despertar a atenção satânica. Então é Deus dentro de uma pessoa, de uma forma super simples, né, dentro de uma realidade ali em que Deus habitava, a inteligência infinita habitava, mas contendo-se dentro de uma pequenina criança, naquele momento ali, né? Lindo, 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 lindo. E sem despertar a atenção do demônio. Ainda voltarei a falar sobre este assunto que reaparece sempre naquele lembrar-se de Deus que é próprio dos santos, né? Então essa coisa do demônio, de não despertar a atenção do demônio, é justamente aquilo que eu falei para vocês lá em cima, do meu esposo, da minha família, de Deus permitir que a gente esteja endividado por causa disso, para não despertar a atenção satânica. Porque o demônio, ele quer oferecer para as pessoas, né? Deus sempre mostra para mim, o demônio fica rondando todos os seres humanos. E quer oferecer para vocês coisas do mundo, dinheiro, riqueza, né? E eu não deixo o demônio se aproximar de vocês. Então, eu sempre estou mantendo a mente de vocês cercada por, né? A mente, por exemplo, né, do meu esposo, principalmente, né? Cercada por essa limitação de que ele está com o nome sujo, de que ele está devendo, porque daí isso faz com que ele se coloque no seu devido lugar de humilde, de sempre estar humilde, de sempre estar pequeno, e aí não deixa com que o demônio chegue e aproxime dele, entendeu? E fique rondando a mente dele para trazer mais alimentos demoníacos, coisas demoníacas que estão sendo oferecidas hoje no mundo. E eu agradeço muito a Deus por isso,
Então Deus mostra para mim essas coisas e eu agradeço muito a Deus por isso, porque protege, né? É uma proteção que Deus está permitindo. E na minha vida eu sempre percebi essa proteção de Deus, mesmo quando eu não a queria, tá? Eu tinha uma fase na minha vida que Deus ele me protegia e protegeu muito meu esposo também. Meu esposo, eu já estava conversando com ele, falei que Deus tinha me protegido durante toda a minha vida e protege meus filhos, né? E eu falei assim, Deus prometeu para mim que ele vai proteger meu filho, né? De olhares satânicos, de atenção satânica. E aí, ele falou assim, então por isso que Deus também me protegeu, né? Porque as meninas não olhavam para mim, as meninas não se interessavam por mim. Toda a vida foi assim, né? Só quando eu conheci você que foi um milagre ter conhecido você, ele falou, né? Então, assim, é sinal de que Deus me protegeu. Eu falei, Deus te protegeu. E Ele continua te protegendo. Os justos, os pequenos que Ele, né, que são predestinados já, né, Ele protege. Ele protege muito. E eu era muito protegido também por Deus, sabe? Porque eu fui muito atacada, né, muito atacada mesmo pelo demônio para poder me atrapalhar de chegar, né, no conhecimento de Deus. Porque eu já tinha esse conhecimento de Deus, mas só que o demônio ele me mantinha ocupada com os 7 pecados capitais. E eu tinha essa realidade aí de ficar namorando os 7 pecados capitais, né? E chegar até a cometê-los. E assim foi complexo o negócio. Foi uma luta muito grande para eu poder vencer. O demônio me cercava muito. E aí Jesus começou a me proteger, sempre me protegia, sempre me protegia. E eu brigava com Deus. Eu falei, mas por que o Senhor não deixou namorar? Por que o Senhor não deixou namorar? Por que o Senhor não deixa se aproximar de mim alguém? O Senhor me protege demais, o Senhor não deixa eu namorar. Eu brigava com Deus, porque eu percebia que era Deus que não deixava eu namorar. Que não deixava os meninos gostarem de mim, sabe? Nossa, meu Deus, como eu brigava com Deus por causa disso, vocês não têm noção. Eu não queria. E aí eu era muito rebelde e acabei caindo, né, caindo em muitas coisas erradas, né? Mas graças a Deus, mesmo assim, eu ia até ele e falava, não, mas se eu não for digna, né, eu quero continuar contigo, eu quero continuar mesmo não sendo digna. Era uma loucura a minha vida antes. Mas hoje, graças a Deus, que hoje eu sei muito bem tudo que Deus fez e agradeço muito, tanto, 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 tanto o que Deus fez por mim, que hoje eu não tenho coragem de pecar. Não quero pecar, não gosto de pecar, não quero perder meu tempo. Foi muita perda de tempo. Eu sei a perda de tempo que era ter ficado namorando em pecado, sabe? Ter ficado aspirando coisas mundanas. Era uma perda de tempo muito grande. O demônio conseguiu me enganar muito bem enquanto ele pôde. Mas graças a Deus que as nuvens se dissiparam todas, 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 todas. Hoje eu vivo totalmente à luz do sol de meio-dia, né, unida a essa grande luz e sabedoria de Deus e querendo cada vez mais e amando viver assim, totalmente irradiada da graça, né? E cada vez mais eu quero isso. Não abro mão disso, não deixo que isso se dissipa da minha vida. Não permito, né, que isso junto com Deus, né? Em Deus eu não permito mesmo. O que a minha parte eu faço e peço para Deus continuar fazendo a dele, que sempre é assim, né? E peço para Deus aumentar a minha fé, aumentar o meu amor cada vez mais, e assim a gente vai indo. Amém? Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.